Saudações a todos. Quem fala é o Comendador Ricardo Fácio, da URS, União Revolucionária Social. Queria agradecer a todos aí da nossa Irmandade, que vem fazendo um trabalho voluntário aí, com toda uma condição desfavorável, né, no nosso país, sempre, porque nós da Irmandade da URS, da União Revolucionária Social, a gente quer apenas implantar algo mais justo e compartilhado, né? Só que a implantação do sonar é algo que mexe nas bases de todo um sistema criado há muito tempo. Então, nessa transmissão que nós vamos estar fazendo aqui, é uma transmissão para deixar bem explícito que a URS, que a Irmandade da URS, que o sonar, um novo sistema, ele não se pactua e não se compara ao sistema atual. O sistema atual, nós estamos falando de direita, esquerda, e do que a gente liga a nossa televisão e ouve diariamente as falácias de um sistema que, na verdade, luta para se manterem no poder e na administração desses aproximadamente 6 trilhões que a massa populosa, esses 210 milhões de habitantes, fazem com que esses valores sejam chegos à administração desse sistema, do Estado, que seria os 3 poderes que detêm aí todo o controle e toda a administração, teoricamente dada por nós, população, através de um sistema democrático e de eleições que temos em nosso país de 2 em 2 anos. Então a ORS, com seus mais de 15 anos sendo criada e organizada, hoje ela toma um patamar crescente diariamente através das redes sociais, que nos deram a possibilidade de nos organizar em união dentro de uma sintonia, de um foco e de muita disciplina, porque você não é obrigado a estar aqui nessa transmissão ou estar entrando em contato com nós da URS querendo debater o sonar, porque o sonar não é político, não é de direita, de esquerda, nem de centro, não é capitalista, não é comunista, não é socialista, não é anarquista. O sonar é um sistema humanitário, distributivo e matemático, pura matemática. Então, o sistema atual, através de academia, de filósofos e de toda uma equipe que compõe hoje 3% da nossa população, eles foram criados para criar uma estrutura de controle das massas, né? Das massas. A esquerda usa muito isso, né? Só que ficaram por 15 anos aí aproximadamente no poder e não muda. A coisa continua. Na verdade, tudo que acontece nesse sistema não chega até nós, mas nós somos o principal criador do sistema se usufruir e controlar nossas vidas, e controla através do quê? Do que para nós seria básico, porque a maioria das pessoas que entra na Irmandade da URS, para vocês terem uma ideia, nem título regular tem. Nem título regular tem. Então não há essa predisposição de que a grande parte da população ela já não aceita o sistema ao ponto de nem ter, teoricamente, o seu próprio voto a favor de algum lado desse sistema atual.
E infelizmente, para a gente poder implantar o Sonar, a gente tem que ir pelos meios atuais democráticos que existem, que é através do voto. Então tem toda uma sintonia, um foco e uma disciplina dentro da nossa programação e do Sonar. A gente pede que vocês que estão tendo acesso a essa transmissão da URS, que propaguem isso para os seus amigos, para mais pessoas terem conhecimento desse sistema novo, dessa união que vem sendo criada há mais de 15 anos. São pessoas voluntárias, são pessoas que aí se desprendem de um tempo seu, pessoal, da sua vida, para poder lutar por algo que não existe. Porque o Sonar, eu vou falar aqui, que é o primeiro passo do Sonar. E nós vamos comentar e tentar ir à frente com um Sonar implantado. O Sonar, ele pega, o primeiro passo do Sonar é pegar 1/3 da riqueza tributária do nosso país e 1/3 do lucro real líquido das concessões públicas, mistas e privadas e distribuir isso por CPF mensalmente. Isso se inicia num valor de R$1.000 por cidadão. Independente, não é nenhum tipo de benefício específico para algum tipo de finalidade que criam através de assistencialismo, através de raça, através de condições físicas. Todos vão ter um recebimento básico econômico que o Estado vai estar disponibilizando 1/3 da arrecadação para cada um, sendo que de 0 a 18 anos esse valor é reduzido em 30% e ao completar 18 anos esse cidadão vai retirar todo esse valor. Hoje esse valor de 0 a 18 daria aproximadamente R$60.000, tá? Então esse é o primeiro passo do Sonar, que interligado a isso a gente também acaba com o comércio nos pilares sociais da nossa nação, que seria a saúde e a educação. Elas não poderão mais ser comercializadas ao povo, será proibido que o povo tenha despesa na saúde e na educação, então cortando também esse tipo de despesa, e o transporte e a moradia também, o direito de ir e vir, e uma condição básica humana que cada cidadão só pagará por um transporte ou por uma moradia se ele quiser algo melhor do que o sistema vai implantar de forma igualitária para todos. Não será impedido de o ser humano evoluir, de ele conseguir algo a mais, mas o que é básico todos terão, né? Então, os R$1.000 mais as reduções que essas famílias gastariam. Então vamos começar a imaginar isso acontecendo. O que você não vê hoje é você, tanto direita, esquerda, esse sistema atual, que está aí na televisão. A gente tem que ficar de olho em tudo isso daqui, porque a gente precisa estar bem consciente do que está acontecendo. O que a gente tem que entender é que o sistema ele fica sempre nessa guerra, esses 3% da população, direita, esquerda, centro, capitalismo, comunismo, socialismo, esses caras que estão no sistema, eles ficam ali lutando para continuar com a administração desses valores. Agora você não vê nenhum tipo de atitude de um sistema como a URS propõe, através do Sonar. Por quê? Porque ela toma esse tipo de atitude e dá a independência econômica para o ser humano. Porque você distribuindo esses R$1.000 por cidadão, poxa, os efeitos disso vocês têm que pensar comigo aqui. Todos nós, eu estou aqui, eu tenho minha família. Para mim mesmo, eu sou em 5 aqui em casa. São R$5.000 por mês, fora o que eu corro atrás com o meu trabalho. Independente disso, esse dinheiro vai estar caindo todo mês. E o que eu vou fazer com esse dinheiro?
Eu vou colocar em outro país, eu vou colocar nas Ilhas Caimã, eu vou comprar vinho de 5 mil reais, eu vou gastar, eu vou viver melhor. E esse dinheiro sendo compartilhado com praticamente 80% da população que recebe de um salário mínimo e meio para baixo, tem gente que não que vive nas linhas de miséria, de sobrevivência, de doação. Então, a gente acaba com o assistencialismo, com o Sonar sendo implantado. A gente evita, reduz a criminalidade em massa. A gente dá a condição econômica por igual para cada ser humano comer, se vestir, viver. Né? Viver. Para aqueles que estão com um salário mínimo, trabalhando, o pai, a mãe e mais o filho trabalha, poxa, é um complemento, é uma estabilidade, é dar uma condição estável. E tudo isso foi desenhado matematicamente. Então, quem quiser, as pessoas que debatem com a ORS, por que a gente não debate? Porque o sistema não é um sistema político, é um sistema novo e é um sistema humanitário, distributivo, que trabalha em cima de cálculo. Então não tem como eu querer temperar ou vender um cálculo para a população. Eu tenho que mostrar a realidade numérica de tudo isso e a igualdade que o Sonar é implantado. Então não tem benefício para A ou B, é por igual. Então o que precisa é as pessoas resetarem esse sistema da cabeça atual e tentarem entender o que é esse sistema novo, que é o Sonar, que não é político por trás do Sonar, não, é o povo, é os mais de 80% da população. Só que ainda não tem o conhecimento, a sintonia, o foco e a disciplina para implantar algo novo que vai beneficiar todos por igual. Todos por igual, que vai dar uma base sólida. O Sonar, ele é colocado em divulgação, apenas 5% do conteúdo programático do Sonar está sendo divulgado. Por quê? Porque os outros passos, o segundo passo, que eu estou começando a falar de pouco, é o quê? É a redução de 50% dos 3 poderes. Como se dá isso? Eu vou pegar o executivo, o legislativo e o judiciário e vou cortar ele pela metade, num primeiro passo, em termos fisicamente falando. Então, se tem 513 deputados, vai ter metade disso. Se esse deputado, além de cortar pela metade, se ele recebe X, ele vai receber menos 50% desse X. Se ele recebe 30 mil reais, ele vai receber 15. Se um vereador recebe tudo pela metade, entendeu? Por quê? Porque nós vamos implantar um sistema novo e desconstruir toda uma estrutura que foi criada nos 3 poderes para poder criar dificuldade, para poder vender facilidade, para eles poderem colocar as mãos nesses recursos, nesses 6 trilhões, que todo ano cai, e gastar nesse meio. E aí você vê o que acontece, e não é só na situação da Lava Jato, isso acontece desde os primórdios, desde o início, desde Roma, desde dos faraós, isso vem sendo articulado, entendeu? Não existia uma condição de distribuição humanitária. Hoje a possibilidade existe, a questão da democracia foi um passo, e hoje o passo que precisa ser dado é além disso. Não estou falando só do Brasil, estou falando da humanidade. Então o Sonar, ele é um sistema novo que ele acaba passando as questões atuais do que a humanidade desenvolve através de uma democracia ou de uma monarquia. Não existe isso. Você não vê o rei dividindo 1/3 da riqueza com seu povo. Você não vê isso. Você vê dando saúde, educação, né? No Brasil não, nem isso dá. Hoje no Brasil eles criaram um comércio em cima do que teria que ser criminoso,
você vender para alguém uma condição de ter uma saúde melhor, uma condição de ter uma educação melhor. Então isso não existe. As coisas são muito simples quando você coloca uma igualdade na linha de frente. Quando você faz com que o povo siga um sistema por igual, sendo que não vai ter uma bandeira ou uma pessoa, e sim um sistema novo. Então o que a gente precisa entender é que a mudança ela vem de coisas novas. De coisas novas. A ORS ela é acusada por golpe de Estado, por ter esse pensamento, entendeu? Por ter esse pensamento distributivo, né? Hoje os três poderes eles nos dão uma despesa anual de 350 bilhões. Se o Sonar sendo implantado, os três poderes eles vão cair para 90 bilhões, entendeu? Para 90 bilhões. Então, se eu pego 200 bilhões de sobra, faço isso vezes 10 anos, nós estamos falando de 2 trilhões. Mais esse 1/3 que é 2 trilhões. Ó, nós estamos falando em trilhão aqui, mas o interessante é vocês entenderem, está sendo muito falado de reforma da Previdência, tal. O sistema que a gente implanta, a gente acaba com o sistema através... O primeiro passo que o Sonar é dado, ele faz o quê? Ele praticamente ele dá uma independência econômica em cima do quê? Em cima do consumo da população. Porque aonde que está a grande arrecadação? É o consumo. Porque quanto mais nós consumimos, mais a receita tributária aumenta, só que aumenta de forma totalmente desigual e muito concentrada. O Sonar ele vai pegar 1/3 e não vai querer saber o que cada um vai fazer com esse valor, que é R$1.000 por CPF. O que a gente vai ver é um resultado nunca visto no mundo, porque não existe atitude nenhuma dessa no nosso país. Nem existem situações assistencialistas que gera comércio também para alguns. Então é aquela história, a gente precisa gerar dificuldade para vender facilidade e assim vai. O Sonar ele vai acabando com isso, ele vai criando um sistema igualitário de forma inicial com 1/3 desses 6 trilhões, que nós estamos falando de 2 trilhões. Esses 2 trilhões caindo na mão de uma população de 210 milhões de habitantes, aonde 80% não chega a um salário mínimo e meio. Vamos pensar nos 80%. Esses 80% eles vão ter um complemento de R$1.000 por mês, todo mês. Praticamente dobra a condição de consumo dessas pessoas. O que vai acontecer? Em um ano, esses valores, esses 2 trilhões, 1/3 disso é mais. Hoje a tributação nossa praticamente é quase 50%. Em alguns casos até mais. Mas vamos colocar 1/3. 1/3 nós estamos falando de 666 bilhões. Em 10 anos, nós vamos ter esses 2 trilhões, ele cria uma ferramenta de crescimento que não tem registro histórico disso. Mas matematicamente a gente tem o cálculo. Então, em 10 anos, esses R$1.000 eles vão passar para quase R$4.000 por CPF. Então a inflação ela é estabilizada, a moeda solidificada, emprego acaba com a questão de desemprego, porque o Sonar ele foi sendo desenvolvido dentro do quê? De um sistema de igualdade e qualidade de vida para o ser humano. Então, para você ter uma ideia, vai chegar num ponto que o Sonar ele vai fazer com que 8 horas trabalhadas hoje pela legislação trabalhista caia pela metade. Então, eu fazendo isso, o que acontece?
eu dobro a minha capacidade de emprego. Então o desemprego ele se isenta, ele acaba, a questão do desemprego. Algumas pessoas falam que a ORS está criando um bando de vagabundo. Veja só, a nossa intenção de julgar o nosso semelhante na ORS não existe. A ORS não faz papel de juízo, porque ela tem um sistema que ele é muito matemático e igualitário. Então a gente não vai... lógico que a ORS ela tem o quê? Ela tem uma disciplina dentro do quê? Do sistema que nós criamos, que é nosso. O sistema humanitário nosso, que a gente preserva isso e a gente não abre mão disso. Às vezes existem algumas dúvidas de alguns acadêmicos, que eu mesmo já estive com alguns acadêmicos da USP, e a gente fez conta, um olhou para o outro, tudo especialista, e não caíram na questão da politicagem. Eu falei assim, opa, peraí, não, política não. O sistema é matemático, 2 e 2 é 4. Não venha me querer falar que o 4 não pode ser 4. Então o sistema atual é isso. Eles fazem com que a matemática se molde de uma forma que agrade uma minoria concentradora. Que a esquerda fala muito disso, né? Bom, a ORS, em termos de sistema, as pessoas que de esquerda que são as pessoas mais empenhadas, são pessoas que mais se aproximam da gente. As de direita são mais complicadas. Por quê? Porque as pessoas... Mas é uma minoria, certo? As de direita é uma minoria. O que nós estamos falando, o que é interessante, é que a ORS está captando aqueles 40% da população que teoricamente nem vota. São pessoas totalmente desligadas do sistema. Outras pessoas que a gente está chamando muita atenção através do Sonar os jovens que eu falo de 14, entre 20 anos. Eles entendem, eles não estão ainda poluídos por esse sistema, a mente deles não estão viciadas ainda em direita, esquerda, entendeu? Eles acreditam, é mais fácil de colocar na mente dessas pessoas um sistema novo. Porque a ORS precisa deixar bem claro, o Sonar Só um minuto, certo. Então, queria agradecer novamente e eu queria que vocês pensassem no que aconteceria com o nosso país se esses R$1.000 começassem a cair na mão de todo mundo todo mês. Imagina a violência, imagine o sistema nosso de indústria, o comércio, as prestações de serviço. É automático, o efeito é imediato e o dinheiro está lá, é nosso. É um sistema novo. Para a gente ter acesso a poder implantar isso, é uma luta que vão demandar. Nós estamos falando, eu já estou nessa há mais de 15 anos. Espero poder ver isso acontecer, mas tenho certeza que os meus filhos vão colher o Sonar. Por quê? Porque nós estamos quebrando um sistema desde a época dos faraós. Então o que acontece? 15 anos é muito rápido pelo que a ORS está fazendo. Queria mandar um forte abraço para a família Rios, Cascão, trilha sonora do Gueto, Teles Rios, meu velhinho irmãozão, e o nosso saudoso Gato Preto, que estava com nós, está com nós e está lá em cima ajudando nós aqui embaixo. Então, família, um forte abraço a todos vocês. Pensem, compartilhem a nossa ideologia, convidem, conversem, lembrem, sem ideia com esse sistema, certo? Família, forte e leal abraço a todos.